todos, muito boa noite, bem-vindos. Hoje vamos falar do envelhecimento demográfico e olhar também a situação no país em função daquilo que está a acontecer à população portuguesa do ponto de vista demográfico. O nosso convidado especial é hoje o professor Manuel Vilaverde Cabral e, como sempre, Henrique Medina Carreira. Doutor, boa noite. Boa noite, professor Vilaverde Cabral. Doutor Medina, antes de irmos ao nosso tema, como é que está o país? Todos os dias estamos a ser surpreendidos com notícias cada vez mais desagradáveis. Estão a pôr os portugueses em polvorosa uns contra os outros. Como é que o doutor tem visto isto? Bem, você é que deveria dizer, você é que dá notícias, não sou eu. Mas o doutor é um espectador atento a esta polémica não sou muito atento. Esta semana tivemos aqui dois dados que talvez lhe mereçam algum comentário e ao professor Manuel Vilaverde Cabral também. Um que tem a ver com um assunto que o doutor Medina Carreira muitas vezes tem falado, que são os cortes na despesa pública, com a notícia de que nas fundações se cortaram 150 milhões e muitos esperavam que esse corte fosse bem maior. O que é que o doutor acha? Também foi uma desilusão para si? Não tenho elementos, não tenho documentos para dizer que sim ou que não. Eu ouvia dizer que seria muito, mas, segundo vocês noticiaram, só atingiram 4 ou meia dúzia de fundações, não é? Você sabe que em Portugal este problema da despesa é sempre muito delicado, porque há sempre um companheiro, um amigalhaço no trajeto. São as câmaras, não se mexe nas câmaras, devia acabar-se com 100 câmaras ou coisa no género, não se acaba. Depois vão para as freguesias, é que coitadinhos, mesmo assim as freguesias já estão a rabiar e a levantar problemas. Mas dizem que vão acabar com 1000 freguesias. Vamos lá ver, não é? Coitados. Bom, já fizeram aí uma manifestação aqui há tempo, Lisboa encheu-se de autocarros das freguesias, pagos pela Junta de Freguesia. Portanto, o Governo, sempre que encontra, este e outro, qualquer que lá estiver, sempre que encontra ali um parceiro pelo caminho, embaraça-se. É caso das PPPs, não vamos falar disso, porque já está muito gasto o assunto para já. Sempre que há no trajeto um interesse forte, os governos param. E isto é uma grande dificuldade, porque nós não vamos consertar as contas públicas se não for na base de duas coisas. A primeira é do corte da despesa. A segunda é do crescimento económico. Ora, nós nem cortamos na despesa suficientemente, nem temos crescimento económico. Portanto, se nós continuarmos neste faz de conta, nós vamos ter as maiores dificuldades. E vamos cair naquilo que o Dr. Bagão Félix dizia numa entrevista que eu estive a ler esta tarde, que estamos a atingir o limite da decência em termos de cobrança de impostos. Então isso já ele me copiou, venho a falar de decência. Eu sei, porque o Dr. Medina Carreira tem falado Um dos embaraços, eu estive aqui com o José Alberto Carvalho há dias, um dos grandes embaraços é porque não há decência. Porque o Governo é lesto e bastante eficaz nos salários e nas prestações sociais, e quando chegam esses 6 ou 7 concessionários, o Governo fica atrapalhadíssimo. E esse caso, eu tenho dito, mas vocês, comentadores, não pegam nesta tese, é que esse assunto era fácil. Eu, se fosse chefe do Governo, nem precisava de advogado, nem de ministro, nem nada. Eram os 6 concessionários, meus caros senhores. Vamos rever. O Estado faliu. Essas condições foram introduzidas quando o Estado era solvente. O Estado tornou-se insolvente. Um insolvente não tem as mesmas obrigações que tem um solvente. E isso é que leva a que se possa cortar nos salários e nas prestações sociais, sem dar satisfações a ninguém. Dr. Medina, mas esta semana soubemos que o Ministério Público está a atuar relativamente às parcerias público-privadas. Sim, eu fui depor no Judiciário. Foi? Fui notificado para depor no Judiciário. Sim. Esteve no Judiciário esta semana? Na outra. E o que é que o doutor lá foi dizer? Eu não vou dizer agora. Você é polícia? Eu não, mas o doutor estava a dizer que foi à Polícia Judiciária a falar sobre as parcerias público-privadas. Policial? Não foi sobre isso. É? E o que é que já estou a dizer muito. Deu a sua opinião sobre as PPPs? Você tem a opinião de qualquer pessoa da rua. Você não acha esquisito tanta autoestrada? Já nem havia carros para andar nas autoestradas. A maior parte delas inúteis. O país ficou endividado, encravado, hipotecado por décadas por causa daquilo. Não acha esquisito? As cláusulas dizem que não aparecem, estão escondidas, não sei bem aonde. Faziam revisões que o Estado não tinha responsabilidades e perdeu 900 milhões. Quer dizer, você... Imagine que você está estendida na praia e que lhe conta uma história dessas. Você não diz, isto é uma coisa esquisita. Não achava? E o doutor acha que esta investigação do Ministério Público vai dar em alguma coisa ou vai ser como todas as outras que investiga e depois nada? Você quer saber demais, mas você sabe que o que pensa é que estas coisas nunca dão nada. Eu acho mesmo que o Ministério Público e tudo isso já vai sendo um bocado dispensável. Para estes casos. Se for alguém que rouba uma sanduíche ou coisa no género, as coisas fiam fino. Não é? Portanto, nestas nunca vai nada a parte nenhuma. E depois, como não há o crime de enriquecimento ilícito, um sujeito governa-se numa certa altura e pode estar descansado até à morte. Porque não lhe vai aparecer nenhum caso de enriquecimento ilícito. Mas isto não tem que ver com as PPPs, isto é o caso geral. Sim.
Aliás, nós temos a Procuradora Adjunta que diz que não há corruptos na política portuguesa, que é o único país da Europa que não tem corruptos. Professor Manuel Vilaverde Cabral, como é que o senhor sente o país? Estamos numa encruzilhada? Eu tenho a impressão que sim, sinto uma preocupação maior do que há poucos meses, em que parecia que o Governo e a Troika tinham conseguido uma ponta para puxar. Não que eu tenha mais ilusões do que a maioria das pessoas de que vamos resolver o nosso problema. Não, o nosso problema é um problema europeu, um problema que está num contexto difícil e que só será resolvido nesse contexto mais amplo. Isso é evidente, mas o portarmos bem, quer dizer, pelo menos fazermos aquilo que nos comprometemos, parecia ser o mínimo a que éramos, enfim, obrigados para estarmos sentados à mesa, quer dizer, no dia em que fosse encontrada uma solução. Por exemplo, vou-lhe dizer, o crescimento económico. Eu ouço toda a gente dizer que preciso de políticas para o crescimento económico. Mas há 12 anos que Portugal não tem crescimento económico. E teve muito dinheiro. Exatamente, no tempo em que endividou loucamente, não houve crescimento económico. Foram criados empregos e foram criados investimentos foram feitos investimentos não produtivos. Em grande parte no botão armado. Como as autoestradas. O último grande investimento que tivemos em Portugal, creio que foi mesmo a Auto Europa. Absolutamente. Absolutamente. O último grande investimento estrangeiro produtivo foi há cerca de 20. Mas esse é um investimento sério. Exatamente. Pois é. Isso é um investimento eu estive lá há relativamente pouco tempo e vi como é que aquela gestão funciona e como os trabalhadores estão muito motivados para trabalharem naquela empresa, não é? Os trabalhadores devem saber o que é muito difícil e o que se passa ali é quase miraculoso, quer dizer, no nosso caso. Portanto, às vezes, quer dizer, as pessoas têm a sensação que o professor Medina Carreira pinta as coisas demasiado negras. Doido. A verdade... Não, agora já ninguém diz. Não, os doidos agora são os outros. Isso eu não ouvi. Agora já ninguém diz que o senhor é doido. Isso eu não ouvi. Mas que pintava negro. Infelizmente, por exemplo, a questão das parcerias público-privadas e da justiça em geral é um desapontamento total. Eu tenho até, digamos, simpatia pelos esforços feitos pela Ministra da Justiça, mas tenho relativamente pouca crença em que ela consiga alguma coisa. E, bom, e é atacadíssima, evidentemente. Ela esbarra nas corporações. Com certeza. Diz qualquer coisa, vêm todos a questão crucial levantar-se contra ela. É realmente essa da despesa do Estado. Eu julgo, enfim, espero não estar a citá-lo em falso, que o Primeiro-Ministro, não sei se um pouco antes de ser Primeiro-Ministro, tinha avisado que cortar despesa em Portugal isso equivaleria a pôr 50 mil pessoas no desemprego. E se calhar o número era baixo. Porque o problema é esse. É que se criaram, quer dizer, postos de trabalho no setor público, nas empresas públicas, toda essa dívida brutal. Mas o problema, Dr. Medina, é que não se pode despedir na função pública sem uma revisão constitucional. Mas eu também não estou a dizer que dispensam. A questão não é essa. Portanto, o que é que acontece? Como não se pode despedir, por todas as razões, e não só as jurídicas, mas também não se pode despedir pessoas têm famílias, casas, quer dizer, o que é que vão fazer? Bom, estamos aqui num ciclo vicioso que não se consegue resolver nada. Estão a fazer a única coisa que podem. Repare, tem ministérios como a educação, em que 90% do gasto são os ordenados. Portanto, é evidente que cortar despesas na educação é cortar ordenados, mas mesmo na saúde, em que os profissionais de saúde representam mais de 50% da despesa também. E já se cortou muitíssimo nos medicamentos, ao ponto dos medicamentos fazerem falta às vezes. Agora até se fala na questão do cancro, não é? Sim, sobre isso era outra assunto discussão que eu estudei, sobre o qual eu escrevi. As pessoas hoje descobriram o que nós escrevemos, isso acontece com frequência, apesar de todos os estudos que nos convidam a fazer servem para alguma coisa, e a prova é que nós tínhamos descoberto o racionamento implícito e tínhamos sugerido, segundo os melhores autores estrangeiros, que a única maneira de controlar... Mas é dramático quando se chega ao Dr. Medina, quando se chega à necessidade de cortar em questões essenciais que têm a ver com os limites da vida, não é? Isso lá fora. Isso existe. Isso na Inglaterra. Qualquer sistema de saúde, tendencialmente gratuito e universal, tem implícito um racionamento. Porque vai sempre haver duas pessoas que vão chegar mais ou menos ao mesmo tempo para tratar a mesma coisa. E há uma que vai ficar atrás. Se essa pessoa tiver a possibilidade
de dar um salto para o lado, ir à privada, se for funcionário público, compensar-se através da ADSE. Digo eu que fui funcionário público, sou aposentado da função pública. E fazíamos isso, era uma maneira que tinha até uma vantagem, porque aliviava a pressão sobre o sistema público, e que agora, quer dizer, por exemplo, ao serem diminuídas as comparticipações, não, e serem diminuídos os descontos nos impostos, no IRS, que podíamos fazer com os gastos em saúde, as pessoas vão deixar, muitas delas, de poder fazer isso e vão acrescentar ao racionamento implícito que sempre existiu. Isso está escrito, identificado, quer dizer, por alemães, por ingleses, em Inglaterra. Mas o problema é que não tem reformas, ou não tem dinheiro, ou reformas suficientes que lhes permitam arcar com essas despesas, não é? Também não é terrível. Quer dizer, também não é uma novidade. Pobre de quem é pobre. Sim. Isso é evidente que em quaisquer que sejam as circunstâncias é muito complicado. Doutor Medina, de que forma é que o investimento demográfico ia entrar agora no tema? Deixe-me só gastar 2 minutos, não se importa. Nós vamos entrar numa fase de absurdo. Quer dizer, até aqui o Governo pretendeu equilibrar as contas públicas pela via da despesa pessoal, prestações sociais, gratificações ou subsídios ou não sei o quê. Porque a nossa despesa pública anda por 47% ou 48% do produto. Nós, enquanto não reconduzirmos isto a 41, 42, não podemos estabilizar as contas públicas. Portanto, há aqui 6 pontos do produto que equivalem a 6 pontos, é 10 mil milhões. Nós precisamos cortar 10 mil milhões na despesa. Bom, com o Tribunal Constitucional, com estas trapalhadas todas da TSU, etc., o Governo abandonou essa via. A TSU e abandonou a outra, porque não consegue fazer coisa nenhuma. Não consegue atacar as PPPs, porque, conseguinte, é um atestado de incapacidade que já está... Mas agora vai aumentar os impostos todos. Exatamente. Simplesmente, a consequência não é a mesma. Porque você tem um Estado com compromissos de 47. Você tem de reduzir por 42. Você pode reduzir o déficit de 2 maneiras. Ou reduz a despesa ou cobra mais impostos. Ora, essa das despesas está abandonada. Porque é o seguinte, e nós não temos condições para manter os níveis de impostos que temos, porque, aliás, eles começam a não responder aos agravamentos legais, não é? Portanto, o caminho que Portugal está a percorrer, do ponto de vista de finanças públicas, não falo já dos outros caminhos, é um caminho fatal. Ou seja, precisávamos de mais 10 mil milhões. Não é mais, precisamos é de gastar menos 10 mil milhões. Está bem, mas... Não é a mesma coisa ir buscar 10 mil milhões em impostos ou tirar 10 mil milhões em despesas. Como se não é capaz de tirar nas despesas, vai-se buscar impostos. E isso não tem solução. Só havia uma solução, era a economia crescer 3 ou 4% ao ano. Claro. Isto consertava-se com a economia. Ou então recebermos uma ajuda suplementar... De quem? Da Troika, se calhar com juros mais baixos do que estes 4,5 que estamos a pagar, que nos permitissem aliviar esta austeridade. Não é? Um conselho de amigo, você não se meta nesse grupo, porque o problema não é dinheiro. Nós gastámos dinheiro desde 90, 95, 2000 para cá, foi uma brutalidade. Nós tivemos dinheiro como nunca tivemos antes. Percebe-se? Mas agora não se pode reconstruir o passado. Não é isso, é para lhe dizer que não basta dinheiro, é preciso cabeça. Claro. E é preciso quem saiba aplicar o dinheiro. Você, se viesse dinheiro agora, aplicava em quê? Autoestradas? TGVs? Exato. Como é que se criava o emprego agora? Se não for não há projetos, não há nada. Mas é preciso apoiar as pequenas e médias empresas, que são a maioria do tecido empresarial português, e o setor exportador também, não é apoiar as pequenas. Isso é, digamos, distribuir milho aos pardais. Não é com isso que a gente vai resolver o problema. Nós precisamos de investimentos sérios e rentáveis. Quem é que os tem? Quem é que os vai executar? Quem é que está disposto com estes impostos, com esta justiça, com esta burocracia de que trataremos para a semana, que se vai ver a anedota que é isto tudo, com este Estado neste país? Poxa, quando se diz inovação, empreendedorismo, aplicação de dinheiro no mar, isto são tudo coisas tolas. Porque pode haver um empreendedor, mas não vai empreender em Portugal. O doutor Medina acha que os nossos empresários também têm tido falta de visão e de rasgo? Não, coitado. E que também não estão acertados? Os empresários ainda são melhores que os políticos. São mais... porque vivem com a vida e têm a responsabilidade... O que é que acha desta polémica criada pelas declarações do Dr. António Borges? Não tomo parte. Isso, o país enlouqueceu. Há um que berra daqui e há outro que berra da colar. O país está entregue a esta gente. É um grupo que berra e outro que berra. Mas esta é uma questão de fundo. Não é de fundo. Eu, para mim, não digo patavina. Conversa, a gente não precisa de conversa. Conversadores, vocês trazem sempre dezenas aqui todos os dias. E o país não muda.